pessoal, bem-vindo ao canal Arte com Jefferson Braga, tá? Meu nome é Jefferson Braga, eu sou artista plástico, certo? E nesse canal eu vou ter como proposta, né, para nós aí, umas informações sobre a questão da arte, no caso as artes visuais, tá? Hoje eu vou estar trazendo alguma informação aqui falando sobre a preparação de tela, tá? Então, o que se chama a encolagem será a primeira parte que nós vamos abordar aqui, que eu vou estar falando aqui com vocês, certo? Mas antes aí de olhar aí, assistir o vídeo, tá? Dá um joinha aí, dá um ok, tá? Se inscreve no canal, é 0800, tá? Compartilha, tá? Para que você que gosta de arte ou sabe de alguém que tem informação ou que gosta de arte também, tá? Repassa essa informação, porque repassando a informação que a gente vai crescendo o nosso conhecimento. Através da passagem da informação que a gente acaba tendo mais conhecimento, tá? Então hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da encolagem e também desse nosso canal, não deixando de esquecer, né? Eu vou estar falando a questão de preparação de tela hoje eu vou estar falando com vocês sobre fabricação de vernizes, fabricação de tintas, tá? Desenho, no caso desenho artístico, desenhos técnicos, alguns exercícios para desenho, exercício para criatividade, certo? Você que gosta de desenhar, algum exercício que vai desenvolver o seu trabalho, desenvolver a sua criatividade. Vou falar um pouco também sobre história da arte, alguns artistas também, tá? Biografia. Vou fazer citação de filmes de arte, para quem gosta de arte. Esse canal é um canal muito legal, certo? Também eu faço algum exercício de coordenação motora para você que está iniciando. É um canal de iniciação, ok? Materiais e técnicas também eu vou abordar nesse nosso canal, tá? Sabemos nós que a arte é um processo de ordem filosófica, né? Então, você que tem esse viés, esse pensamento artístico, você tem sempre uma pesquisa sobre esse universo artístico, certo? E eu não estou fora desse universo, né? Eu já estou bem assim, vamos colocar meio que rodado, né, no meio artístico, principalmente na questão de fabricação de telas, né, eu já tenho um domínio próprio, tá? Por quê desse canal e dessa abordagem que eu estou colocando para vocês aqui, que eu achei muito interessante, tá? Primeiro que ninguém aprende nada sozinho, você tem que alguém vai passar informação, você buscar informação. E eu, quando eu iniciei essa pesquisa de fabricação de tinta, eu rodei muito para pegar e conseguir as informações necessárias e pertinentes ao que eu tinha como proposta. E qual era a minha proposta? A minha proposta era não ficar à mercê do mercado. No caso, fabricação de tela. Então, toda vez que eu precisava de uma tela, tinha aquela questão, qual era o tamanho? Se eu ultrapassasse o tamanho do mercado, eu não ia encontrar essa tela no mercado. Então, eu ficava limitado a um determinado tamanho ou, né, dimensão. E aí o que acontece? Por você não ter esse conhecimento, você fica sem desenvolver algum trabalho, principalmente para a questão da dimensão. Às vezes a pessoa pega e te faça encomenda de um trabalho, né, alguma coisa nessa característica, e você fica ali, eu não consigo desse tamanho, eu queria uma tela desse tamanho, e aí você fica, né, meio que precisando, né, dessa matéria base. Então vamos lá. Para a fabricação da tela, no caso, né, e o primeiro processo nosso é esse da encolagem, tá? Nós vamos precisar de um chassi, né? Esse chassi aqui, ele é de madeira de pinos, mas também você pode ter um chassi de madeira cacheta. Jefferson, como é que eu vou conseguir esse chassi? Você vai no marceneiro, certo? E pede a ele para fazer um chassi para você. Você dá a dimensão, tamanho, esse aqui tem 50 por 40, tá? E aí você pede para fazer em meia esquadria, certo? A dimensão dele é a dimensão normal, de espessura de chassi para essa característica, esse padrão. Ele é feito para a tela virada, ou melhor, tela lateral, tá? Os grampos que você bate na lateral. Tem um também que você utiliza para você fazer na tela virada, depois eu vou esticar numa tela virada, no chassi para tela virada, certo? Você vai precisar
de uma lona crua ou algodão cru, tá? Que é esse material aqui, certo? Ele tem várias dramaturas, certo? Umas vezes é mais aberta, outra trama é mais fechada. E aí o que acontece? Da trama aberta, você tem que ter cuidado na hora de passar a cola, certo? Às vezes tem que passar umas 2 demãos de cola para fechar bem a trama, para não deixar vazada, para que depois você fazer outro processo que se chama imprimação, que eu vou falar posteriormente em outro vídeo, não ultrapasse, tá, para o outro lado da tela, certo? Então tem que estar bem isolada, vamos colocar. Essa encolagem ela vai servir como isolamento da tela, né? Da lona no caso aí. Você encontra esse material aqui em lojas que vende tecidos, certo? Esse aqui eu comprei, ele tem 1,70 m de largura, que eu comprei por 1 metro, me custou R$10, certo? Eu não achei um preço assim muito, né, grande, bem porque esse chassi aqui ele tem 50 por 40, tá? Eu vou poder esticar mais ou menos 2 telas, né, com essa lona aqui, certo? Se eu não bobear, se eu não der 3, se eu diminuir o tamanho. Você vai precisar de uma trincha, certo? Essa trincha de meia polegada, ou esse aqui no caso tem 2 polegadas e meia, desculpa, tá? 2 polegadas e meia. Tem várias marcas, certo? E também se você não tiver uma trincha, pode ser com outro pincel, se tiver uma trincha mais larga, tá? Porque excedendo a determinada espessura, tá? Você não tem como nomenclatura se chamar de pincel, mas sim de trincha, né? Pela característica da espessura aqui que tem na lateral. Existem no mercado várias marcas, tá? Eu não vou fazer citação de marcas aqui, né, para não fazer propaganda, mas existem várias marcas no mercado de trincha, bem como cerdas. Você tem cerdas de origem natural e de origem artificial, tá? Normalmente no mercado você encontra mais de origem artificial. Essa em específico é de origem artificial, tá? Eu tenho cerda também de origem natural, tá? Eu gosto muito de cerda de origem natural, certo? Não vai fazer muita diferença entre uma e outra no processo, mas eu tenho o seguinte princípio: quanto mais natural, para mim, Jefferson, eu acho mais interessante, tá? Você vai precisar de uma pistola, tá, de grampo. Essa pistola você encontra em papelaria ou nessas lojas de marcenaria, pessoal que faz estofados, tá? Sofás, né? Essa pistola tem várias marcas também, tá, dessa pistola. Às vezes você encontra ela também pela internet, certo? E você vai precisar de grampo. No caso, o grampo para essa pistola aqui, esse grampo ele tem 106 por 8, tá? Que é o tamanho do grampo, tá? Para esse tipo de pistola, tá? Você vai precisar aí dos materiais: óleo de pinho, certo? O óleo de pinho ele vai funcionar como fosse um antifungo, ou fungicida, né? Algumas pessoas falam: por que você não coloca o pinho-sol? Eu normalmente não gosto de utilizar o pinho-sol, não, bem porque quando eu aprendi a fazê-lo, eu aprendi utilizando o óleo de pinho. Então eu sou o seguinte: aprendi, deu certo para mim e eu continuo no processo, tá? Então esse óleo de pinho você encontra em supermercado, certo? Você vai precisar de cola animal ou cola de coqueiro, né? Ou chamada cola Bahia também. O que é essa cola animal que fala, né? É um colágeno retirado do couro do boi, tá? Ou do osso do boi, certo? Mas é um colágeno, como se fosse uma gelatina. Depois imerso em água, né? Ela vai ficar meio gelatinosa. Então essa cola, ela é bem liguenta, certo? As características físicas dela é bem liguenta, tá? E eu acho assim muito show, tá? Essa técnica de encolagem, por isso que eu estou passando para vocês, certo? Com o maior carinho, tá? E você vai precisar dessa cola. Essa cola às vezes ela vem granulada, ou você vende, você encontra ela granulada, ou às vezes você encontra ela em pedaços, certo? E aí depois, se você comprar em pedaços, é só você pegar e quebrar os pedacinhos, né, para facilitar o processo, né, de ela ficar mais gelatinosa.
Você vai precisar de água, certo? Água destilada ou essa água de torneira mesmo. Por que eu falei água destilada, Jefferson? A água destilada ela não tem impureza nenhuma, ou seja, é própria dela, tá? Como assim? A água que tem na torneira normalmente ela tem cloro. Então às vezes a pessoa fala assim, na composição vou colocar esse elemento químico, essa questão química, não vai interferir no meu trabalho? Na hora talvez não, mas vamos considerar que posteriormente venha. Quando eu falo posteriormente, é um posteriormente bem futuro, certo? Bem porque essa técnica de tinta, de fabricação, é uma técnica dita tradicional, tá? Que eu estou passando para vocês. Não é uma coisa que aconteceu agora. Algumas pessoas utilizam fazer a preparação de tela com matérias básicas mais cola Tenax e outros materiais, né? Mais modernos, vamos colocar assim, tá? Mas essa aqui é um tipo de tela de fabricação de tela bem tradicional, tá? Tem mais de 100 anos na feitura. Eu acho que é uma das primeiras a serem utilizadas com essa característica, tá? Antes, né, da fabricação de tela, você tinha a têmpera, né, que poderia ser em madeira no caso, você tinha um afresco feito na parede. Então são técnicas de pintura diferentes, certo? Agora, quando começou-se a utilização dessa questão de utilizar o linho como base, tá? Isso lá no Renascimento, posteriormente eu vou até fazer menção para vocês sobre essa questão da história da arte, alguns materiais, e é interessante você fazer até a identificação do material com a época, ou esse quadro de tal artista, quem faz análise, né, tem que ter essa informação. Voltando na água, essa água aqui no caso não é água destilada, é uma água de torneira mesmo, então a composição dela eu não tenho domínio sobre. Então eles colocam cloro, colocam sei lá o que, colocam outros materiais, tá, para a purificação dela, tá? Enfim, você vai precisar de recipientes, é claro, né? Conta-gota, tá? Você vai precisar de uma panela para você pegar e colocar a cola, a água, para ficar todo o processo, ok? Vamos lá então da composição, como é que você vai fazer essa cola? Aqui já está preparada, eu só vou pegar e fazer a citação, e aí você acompanha o processo. Você vai pegar e colocar em uma panela, igual essa daqui no caso, para um tamanho de tela assim, eu coloquei 200 ml de água, tá? Eu coloquei 200 ml de água, e aí eu coloquei 20 gotinhas de óleo de pinho, né? Ou seja, 10 para cada 10, né, vamos colocar, né? Então, eu tenho 200 ml e aí eu peguei e coloquei 20 gotinhas, tá? Então, é a 10ª parte, vamos falar assim. Então, 200 ml de água, 20 gotinhas, tá? Será basicamente uma gota para cada 10 ml, né? E também a cola. A cola eu peguei e coloquei, como eu coloquei 200 ml aqui, eu coloquei aqui, marquei, né, 20 ml, só a questão nem de proporção, mas falando sobre o volume, né? Então a quantidade que tem aqui de cola é mais ou menos a quantidade do volume, tá, de 20 ml, ok? Se estiver ouvindo barulho fundo aí, os cachorros latindo aqui, né? Vizinho, essa rua que tem muito cachorro, tá? Mas eu até procurei um horário, se seria possível, né? Gravar de melhor sonoridade para vocês. Mas, enfim. E aí eu peguei e coloquei na panela. Eu peguei e coloquei 200 ml de água. Coloquei 20 gotas de óleo, tá? E 20 ml, no caso de volume, que seria essa daqui, né? Juntamente com a água e o óleo, tá? Na proporção, posteriormente, se alguém quiser fazer pergunta, eu respondo lá, é uma parte de cola para 10 de água, tá? Então, se eu tenho 20 aqui, multiplicado por 10 vai dar 200. Então, uma parte de cola, e depende do tamanho, a parte que você vai usar. Se usou a parte, eu vou usar uma parte dessa daqui. Usei uma parte dessa aqui, depois tem que usar 20 vezes
vezes? 10 vezes, né, essa quantidade aqui. Então, é 1 para 10, ok? Normalmente também utilizo às vezes outro recurso como unidade de medida, que é um potinho preto, tá? Aqui, deixa eu pegar aqui para você ver. Ó, é esse potinho aqui, ó. Esse potinho aqui é potinho de fotografia, né? Que muito tempo atrás vinha, né? Aquele rolinho fotográfico. E aí eu utilizo, no caso dessa quantidade aqui, se fosse essa quantidade, mas eu pego e coloco uma parte dessa, depois eu coloco 10 partes dessa de água. Tá? Como eu falei com vocês, se eu coloquei aqui só 20 como volume, né, eu coloquei 10 partes desse 20 como volume também. Ok? Então, como o volume aqui deu em ml, eu peguei e coloquei aqui 200 ml. Jefferson, por que essa quantidade? Porque essa quantidade de 200, ela me dá, né, o suporte necessário para eu pegar e conseguir esticar uma tela desse tamanho, tá? Dessa dimensão. Se fosse uma tela maior, tá? Eu colocaria, dobraria, certo? E aí é mais ou menos com essas características. Também depende também da lona, tá? Que vai variar, dependendo do tipo de lona, ela vai ser mais fechada, vai absorver mais ou menos. Mas isso aí, o que acontece, pessoal? É na prática. Não adianta eu ficar falando com vocês, eu falando, outro vir falar. Não adianta. Você vai ter que fazer. Você vai ter que errar para você acertar, para você entender como é que funciona o seu processo, tá? Porque cada um tem o seu jeito de fazer, ok? Mas a base é essa daqui, não tem como errar, tá? As características físicas que vai dar dentro do que eu estou passando. Mas, se você vai ter um chassi maior, você vai ter que ter mais cola, você vai ter que ter mais água, você está entendendo? Você vai colocar um óleo de pinho, você vai colocar a cola, tem tudo isso. Então, vai variar muito do que você vai fazer do tamanho da sua tela, ok? Bem, de início, que nós temos é isso aí, certo? No nosso canal. Eu vou cortar aqui o vídeo agora, tá? Porque eu já vou mostrar no próximo vídeo para vocês como é que prepara a cola. Então já vou colocar ela em banho-maria, todo o processo de esticar ela, tá? Para você acompanhar na prática como é que funciona toda essa questão teórica. Chassi, né? A pistola, o grampo, a trincha, todo esse material aqui. No próximo vídeo eu vou estar mostrando a vocês como é que o faz, ok? Então, dá um joinha aí para que você gostou, certo? Se inscreva no canal, tá? É 0800, não gasta nada, tá? Compartilha, você se inscrevendo, quando sair um novo vídeo você vai receber a notificação, você vai ficar ciente do que está se passando, e aí você dá uma olhada lá, ok? E aí, a gente vai se encontrar no próximo vídeo aí. Valeu? Um abração, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Aí eu de novo aqui, certo? Como eu tinha falado no vídeo anterior, sobre a questão da encolagem, né? Nós precisaríamos de uma trincha, de uma lona, do chassi, da cola, tá? E eu falei com vocês que a cola deveria ficar em banho-maria, né? Ou seja, você pega, coloca a cola na panela, na panelinha, como aqui, certo? E você coloca a água em outra panela e deixa ela em banho-maria. Eu, no caso aqui no meu estúdio, eu tenho esse fogareiro pequenininho aqui. Você pode fazer, né, no seu fogão. Tem que ter cuidado, né, para queimadura, esse tipo de coisa. Outra questão que eu queria falar com vocês. Vocês vão precisar de um plástico, certo? Esse plástico vem de material de construção. No caso dessa aqui, essa minha lona aqui, fala que é lona preta, ela é de grande dimensão, aqui eu dobrei ela, certo? E ela é pau para toda a obra. Tudo que eu tenho que fazer de sujeira aqui no estúdio, eu coloco ela embaixo para trabalhar, certo? Hoje, no caso aqui na preparação da encolagem, que eu estou apresentando para vocês, eu estou utilizando ela para essa finalidade. E aí, eu tenho o chassi que eu falei com vocês, tá? Esse aqui no caso é um chassi formato painel que fala, tá? Então esse formato painel
a tela ela vai ficar virada para trás do painel, ou seja, eu tenho a minha lona, né? E aí, na hora que eu for pegar e fechar, ó, a dimensão que vai dar aqui, na hora que eu for bater o grampo, ele vai passar por trás do painel o grampo, ok? E aí, no caso aqui, a minha lona, ela tem que ser um tamanho maior do que o meu chassi. Então, aqui no meu caso aqui, o chassi tem 50 por 40, normalmente aqui pela espessura, eu deixei uns 8 centímetros para cada lado aqui, tá? Do chassi, para que na hora que eu dobrar, ele me atinja a parte de trás e de cima aqui, ok? Da mesma forma aqui, ó. Então, tem que ter esse cuidado, você não pode cortar a lona do tamanho do chassi, tá? Outra coisa, o chassi, no primeiro vídeo eu comentei com vocês, se eu não comentei, estou comentando agora, ele tem que ter uma caída para o lado de dentro, tá? Na hora que você pedir a marcenaria para fazer, né? Ela tem que ter um pequeno desnível para dentro, tá? E essa parte, ela vai estar aqui, ó, colada na tela aqui como fundo aqui, ó, tá? Que na hora que você for esticar, ela te dá esse recurso, ok? Então, primeiro momento aqui, aí eu vou precisar da pistola, do grampo, né? Como eu já falei anteriormente, tá? Eu não sei como é que a minha pistola está de grampo aqui, mas vamos colocar aqui. Aqui também é tudo ao vivo, certo? Não tem muito segredo. É tudo bem prático, né? Já está com grampo, minha pistola. Tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, primeiro, eu vou esticar minha lona. Tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro momento, eu vou grampear elas nas laterais aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Puxa essa lateral, tá? Bato o grampo, puxa essa outra lateral, bati o grampo nas 4 laterais, pessoal. Puxa essa lateral, bato o grampo e puxa essa outra lateral aqui e bato o grampo. Então aqui, primeiro momento, eu já o fiz aqui, já coloquei dessa forma, tá? E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha lona com o chassi, vou virar para o lado de cá. Aí como é que ela está aqui, ó, já preparadinho aqui, ó, tá? Aí agora que é a hora do vamos ver, que eu vou passar a cola e vou esticar, tá? A lona. Primeiro momento, ela tem um pouco de pressão na hora que você vai esticar. Você tem que esticar ela bem forte para ela ficar bem esticadinha. Mas como eu falei com vocês anteriormente, é na prática que vocês vão conseguir desenvolver o trabalho de vocês, ok? Então, ó, peguei a cola aqui, certo? Vou colocar um paninho aqui, ó, só para a cola não ficar direto aqui no plástico, tá? E ela já está derretida e ela vai ficar aquecida, mas ela vai ficar aquecida, não é muito aquecida. Você pode tocar nela que não vai queimar não. Aí você vem passando ela na lona, tá? Ó. E outra coisa, coloca uma roupa aí que você vai poder pegar e se sujar, tá? Você vai pegar, vai poder, não vai ficar preocupado, porque a pior coisa é você trabalhar com preocupação, eu não posso sujar no lugar tal, que não sei o que, a minha roupa vai sujar, vou ter que lavar e tal, tá? Tem toda essa peculiaridade. Então, e esse vídeo aqui eu vou tocar ele direto, não vou fazer pausa nele não, tá? Então, vai passando, tá? Porque é bem rápido também, não tem muito segredo não, certo? Você vai ver que, você vai passar em primeiro momento, essa cola ela vai vazar para o lado de lá da lona, tá? Porque a primeira parte você está passando. Tem que passar bastante para ficar bem embebecido, tá? Ó. Ó. E nas laterais também você vai passar. Dentro e do lado de fora aqui também, ó. Tá? Passa bastante. Você vai ver que ela vai começar a ficar meio que liguenta, que é própria dela, né? Que fala que a encolagem, a função dela é colar, tá? Então, essa característica dela aqui, como eu falei com vocês, é uma técnica
dita tradicional na pintura, tá? Isso aí, na história da arte, para quem gosta aí, quem já acompanha o processo, é um processo bem antiquado da fabricação de tinta e também fabricação de tela, porque normalmente quando você fala em fabricação de tinta, você acaba falando em fabricação de tela também. Uma coisa puxa a outra no meio artístico, né? Então, no caso da arte aqui que nós estamos fazendo, a fabricação da encolagem, da fabricação da tela, tá? Eu passo a cola aqui bastante aqui do lado. Ó. E aí que eu falei com vocês, é importante você ter um material, uma lona, um pedaço de plástico na sua casa aí, no seu estúdio, para que você possa pegar e não se preocupar na sujeira que vai fazer. Então, só para vocês terem ideia, igual citação, eu já passei uma demão de cola aqui, ó, muito legal, e aquela quantidade sobrou bastante aqui ainda, ó, tá? O que eu vou fazer? Eu vou esticar a lona agora, tá? Você tem que esticar ela enquanto estiver úmida ainda, e aí posteriormente eu dou outra demão por cima para finalizar, certo? Então, vamos lá, vou esticar a lona, a tela, né, para a gente pegar e acompanhar o processo aí, tá? Coloquei aqui, aí vem, puxo essa primeira parte e vou bater o grampo toda essa parte aqui, ó. Bati o grampo todo nessa lateral aqui, ó, de cima. Aí o que eu vou fazer? Vou virar a tela e vou do lado oposto. Então, do lado de cá agora, eu venho, seguro a tela aqui, ó, puxo, tá? Ela vai ficar bem esticada. Ó, puxo. Ó, puxo. Puxo. E vou, né? Que eu falei com vocês, mas só na prática, com o tempo vocês vão se aperfeiçoando, porque a prática que dá a perfeição. Não adianta ficar só teorizando, falando, se você não fizer. Aí você vai fazer a primeira vez, de repente dê certo, aí na segunda você vai fazer, né, talvez dê errado em alguma parte, em algum sentido, você fala, o que aconteceu dessa vez? Mas com o tempo você vai ver aonde que você está errando. E aí não tem como não, aí você só tem acerto, tá? Então, como eu fiz citação para vocês, ó, bati todo o lado de cá também. Então essas duas laterais dela aqui já estão esticadas. Agora eu vou para a lateral posterior. Ó, primeiro, bato aqui tranquilo, não precisa puxar muito, você puxa lá de lá, tá? Ó. Isso você pode fazer com a tela que você achar de tamanho necessário. Ah, Jefferson, eu vou pegar e vou fazer uma tela de tamanho maior. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Essa eu estou fazendo desse tamanho pela praticidade de você aprender, de manusear. Aí, pessoal, finalizando aqui, o vídeo estava no anterior, deu uma parada aí, mas, né, nossa tela, ela vai ter esse formato aqui, certo? O resto da cola aqui, se eu não peguei o finalzinho aí, vocês podem dar o acabamento no resto aqui. Olá pessoal, olha a gente aqui de novo, né? Voltei aqui com a nossa tela já preparada, né? Ela já está toda, né, no ponto de fazer a chamada imprimação. A imprimação aí já é um outro processo para a preparação da tela, que é a base branca, ou às vezes o pessoal coloca uma base meio que ocre, tá? Eu vou preparar com a base branca, no próximo vídeo, é claro. Do nosso trabalho aqui,
do resultado técnico, né? Depois que eu peguei, preparei ela e fiquei certinho, eu deixei ela no sol, tá? Deixei ela no sol, uma quantidade aí do sol que está hoje, tá? Mais ou menos uns 20 minutinhos, ela já secou, tá? E a parte posterior da tela, ela ficou com esse acabamento aqui, ó. Aí fala, Jefferson, e depois? Aí depois é só você pegar e recortar esse excesso aqui. Só que eu vou fazer isso só depois que eu fizer o processo da imprimação, certo? Que é a questão da base branca da tela, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Da proposta aí do nosso canal. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente, okay? Se inscreve no canal, compartilha, porque é assim que a gente pega e vai alavancando o mundo das artes, ok? Você que gosta de arte, tá? Eu espero que tenha bom trabalho para vocês aí, certo? Qualquer dúvida é só fazer a pergunta aí, eu estou à disponibilidade, vou respondendo dentro do possível, é claro, certo? E é isso aí. Na questão da arte, o que se deve fazer é trabalhar, não tem como ficar muito teorizando. Claro, se for de ordem teórica, você tá, mas você tem que praticar, certo? Desse tipo de lona, você pode variar, tá? Essa lona é a lona mais aberta, mas você pode procurar uma lona mais fechada, chamar de algodão cru, como eu fiz citação na aula anterior, ou no vídeo anterior, melhor falando, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, ok? Dê um joinha no nosso canal aí então, um abração aí, esse aqui é o nosso resultado da primeira parte da encolagem, tá? E vamos para o próximo vídeo aí que vai fazer o processo da imprimação, ok? Um abração aí, valeu, até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau.